Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gálatas. A gente vai continuar caminhando em Gálatas, agora ainda no capítulo 5, os versos 16 até o 21. Esse trecho de Gálatas tem uma parte muito interessante para nós, né? Na verdade, a passagem é um pouco maior, mas nós vamos dividi-la um pouco para que a gente possa compreender melhor esse trecho tão profundo, tão condensado das Escrituras. Gálatas 5, 16 ao 21, leia junto comigo, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias ou facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Será que dá para dizer um amém depois dessa leitura? Eu creio que sim, né? Porque toda a palavra do Senhor é reveladora para nós. E você lembra que o texto de Gálatas é um clamor e é uma exortação do apóstolo Paulo para que aquela igreja, para que você e eu permaneçamos no Evangelho. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse Evangelho, que o Evangelho é espiritual. De fato, parece tão óbvio, mas não é tão óbvio assim. Porque o Evangelho ao qual me refiro é essas boas novas de que Jesus foi enviado por Deus, morreu e ressuscitou, e provê salvação a todos aqueles que creem nele e se rendem a ele. E por espiritual, poderia chamar de verdadeiro espiritual, ou a verdadeira espiritualidade. Mas não precisamos nem falar isso, porque já que ele é o único que pode ser considerado espiritual, então podemos resumir dizendo que o Evangelho é espiritual. Você deve ouvir falar muitas vezes sobre espiritualidade. Está em moda, aliás, falar sobre espiritualidade. É muito comum você ver programas de televisão, é até estranho, né? Falando sobre a melhor forma de espiritualidade. Aí você encontra vários modelos, várias coisas o que fazer, desde um contato maior com a natureza, até alguma coisa interior, até repetir frases para si mesmo, e seja lá que tipo de espiritualidade é proposto ou você já viu. Mas a verdadeira espiritualidade, ou a única de fato, é aquela que nos conecta com o Senhor. E o único caminho para chegar ao Senhor é Jesus Cristo, entendendo o evangelho dele. Por isso que ele é chamado, a gente chama aqui de verdadeira espiritualidade, o que o evangelho é de fato espiritual. Pode ser que você se sinta bem ouvindo outras formas de espiritualidade. Alguns chegam a dizer, mas eu me sinto bem fazendo isso, aquilo outro, que não tem nada a ver com Deus, nada a ver com a Bíblia. Como explicar? Imagine que você vá a um médico e o médico perceba que você tem uma doença grave, você está com dores muito fortes, e o médico percebe essas dores são sintomas de uma doença. Então, ele pensa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar morfina para o meu paciente, no caso, para você, e ele aplica em você morfina. Você que sabe o que é morfina, né? É um anestesiante muito forte. Então, ele aplica em você a injeção de morfina e não trata nada o problema que você tem, mas meia hora depois passou a dor, você está igual novo, né? Não está mais sentindo dor nenhuma, está anestesiada aquela dor. Você pensa, esse remédio é muito bom, porque ele me tirou toda a dor, certamente ele enfrentou o problema. Não, é apenas um anestesiante. As espiritualidades que não são o evangelho podem até causar bem, mas apenas como a morfina causa bem, retirando e anestesiando a dor, não tratando o problema. O evangelho não é morfina, o evangelho, se podemos comparar, é um antibiótico muito potente, que pode ser que não tire a dor, mas vai tratar do problema. Depois os sintomas saem, mas o evangelho vai direto na doença,
direto no problema. E se você leu junto comigo, prestou atenção nesse texto de Gálatas 5, você percebe que o problema sou eu, o problema é você, ou a minha natureza pecaminosa. Por isso, nós vamos aprender algumas coisas que o Evangelho nos ensina sobre nós mesmos, sobre o mundo ao nosso redor, e nos ensinando isso, ele nos mostra como é ser espiritual de verdade. A primeira coisa que eu aprendo é que o Evangelho, quando ele faz parte da minha vida, ele começa uma guerra em mim, uma guerra para a vida toda, para a vida que eu digo, para essa existência. Enquanto você caminhar com Jesus, enquanto você andar em espírito, você travará uma batalha contra você mesmo. Conhecer Jesus e seguir o Evangelho é começar uma luta interior. Você recebe a salvação, mas você é confrontado no seu modo de viver. 2 Coríntios 5 diz que Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:15. Lá em Hebreus 12, fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Por isso nós temos que correr a carreira que nos está proposta, deixando de lado todo o embaraço e o pecado também, que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Romanos 12, Paulo roga pelas compaixões de Deus para que apresentemos os nossos corpos. Olha que interessante. Os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, e para sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja, tudo isso, e temos vários outros textos, nos indicam que quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós travamos uma batalha contra a nossa carne pecaminosa, para viver para Jesus, para deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e para ter uma mente transformada dia após dia com a palavra do Senhor. É interessante que o verso 16 fala que a gente tem que andar em espírito e não cumprir as consciências. Talvez se a sua tradução é um pouco mais nova, fala desejos da carne. Veja aí, a luta é travada porque eu percebo que há em mim duas vontades, de certa forma. A vontade do Espírito que trabalha no meu coração desde que eu recebi Jesus, mas há a vontade, os desejos da carne brotando constantemente em mim. E por carne, não se engane, não é algum ser aí etéreo, diferente, não. Carne sou eu, parte de mim é essa carne que desejo ruim. Quando o Evangelho me confronta, quando o Evangelho mostra quem eu sou e quando eu começo a travar essa luta, que será pela vida toda, eu não posso retroceder, não posso fingir que ela não existe. Eu começo a perceber que eu tenho essa natureza carnal, pecaminosa, que desejará me levar para distante de Deus. É como se, ao ter Jesus, brotem rios de água viva de nós, como Jesus já nos falou, mas também nós tenhamos dentro de nós uma fonte que jorra água suja enquanto nós vivemos. Essa fonte pode ser deixada ali, pode não ser alimentada, a gente pode não beber daquela água, mas ela estará lá, aquela água suja. E é por isso que, independente da idade que você tiver, independente se você já segue Jesus há décadas, você precisará travar e continuar travando essa batalha contra as suas próprias vontades pecaminosas. A Bíblia nos manda andar em espírito. Sabe por quê? Porque só o Espírito pode promover, pode fazer com que eu seja santificado de fato. Aqui é explicado para nós, o Espírito luta contra a carne contra o Espírito, é aquilo que acontece em nosso interior. Quando nós temos Jesus, há esse testemunho interno do Espírito Santo em nós, e nós começamos a desejar fazer o que é correto, mas ainda assim, os desejos da nossa carne lutam também para que a gente beba daquela água suja. Alguém já explicou que essa luta, né, com a seguinte ilustração: é como se tivessem dois animais, vamos dizer, sei lá, dois tigres, que você coloca em jaulas, um de um lado, outro de outro, e aí é feita a pergunta, né, quem vai ganhar a guerra, a luta, quando um brigar com o outro? E a resposta é simples: aquele que você alimentar mais, né? Então, se um tigre você alimenta durante uma semana com o melhor, e o outro você só dá o suficiente para ele não morrer. Quando eles brigarem, o tigre alimentado
ou seja lá qual animal for, irá vencer. Assim, é uma ilustração que é dada sobre a luta da carne e do espírito. Aquele que você alimentar mais irá vencer quando vierem as tentações, vierem os desejos ruins. E, de fato, é uma boa ilustração. Mas eu só faria uma pequena diferença. A carne, como um tigre, é quase que como um animal de rua, né? Você sabe a diferença entre animal de raça e animal de rua. O animal de raça, você cuida, você dá todo tipo da melhor ração possível e ainda assim o animal fica doente. Agora, o animal de rua, você não sabe o que acontece, mas ele anda por aí, anda por tudo que é lado, pega doença, mas quando você vê, ele está bem, né? Claro que isso não acontece com todos, apenas uma ilustração. Mas a carne é mais ou menos assim. Você pode não alimentá-la durante muito tempo, mas ela vai sobreviver. E ela irá tentar tomar o poder sobre as suas próprias vontades. É por isso, gente, que muita gente que serve a Jesus há muito tempo cai. Por que cai? Porque a carne estava lá como uma fonte suja, sempre brotando do seu interior, sempre brotando de água com águas sujas. E aí eu posso escolher entre beber daquela água suja e ser contaminado pela minha própria carne, ou não, ou beber da água da fonte da vida que brota em Jesus. Outra coisa que o evangelho como espiritual me mostra, ou acontece comigo, é que quando eu começo a servir Jesus, eu não tenho apenas uma batalha em mim, mas eu tenho uma nova maneira de encarar a vida. Essa é a segunda parte. O evangelho me apresenta uma nova maneira de encarar a vida. Veja o verso 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Agora veja o que ele está comparando aqui. Em partes, fazer os desejos da carne é estar debaixo da lei, debaixo da vontade da lei. E você sabe que a discussão em Gálatas é muito forte sobre a vontade da lei. É aquela vontade de fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, ou melhor, seguir regras para ganhar algo de Deus, para comprar Deus de alguma forma. Vale notar nesse verso 18 que nos versos anteriores falou para nós andarmos em espírito. Agora está nos falando para ser guiados. Se sois guiados pelo Espírito. Qual a diferença? Antes é um chamado ativo, né? Você faz, você anda. Se eu quiser levantar e andar, eu mesmo tenho que fazer para estar andando. De outra forma, estarei sendo carregado, conduzido, mas andar é ativo. Ser guiado é passivo. Você anda no Espírito, mas você agora aprende uma outra coisa. Ao andar no Espírito, eu e você somos guiados por Ele. A parte do passivo é que eu fico na expectativa da ação de outro. Então, eu dependo do Espírito. Ao ser guiado por Ele, eu me coloco abaixo dele. E qual que é o contraste aqui? Você pode ser guiado pelo Espírito, ou você pode estar debaixo da lei. Veja, o Evangelho, com essa verdadeira espiritualidade, me mostra uma nova forma de encarar a vida. Agora, não debaixo da lei, mas debaixo, ou sendo guiado pelo Espírito. O que é estar debaixo da lei? A gente poderia anotar algumas coisas aqui, talvez você já saiba, mas vale lembrar. Estar debaixo da lei é buscar salvação por si mesmo. Quando a gente usa o termo, até de forma pejorativa, né? Religião ou religiosidade, é quando alguém quer ser salvo pelos seus próprios esforços. Vou fazer isso, fazer aquilo outro, e assim ganharei a salvação. Tem gente que está debaixo da lei porque não vem para Jesus, que está esperando abandonar algum tipo de coisa que faz de errado para poder chegar a Jesus. Eu tenho uma notícia, é uma notícia boa, mas talvez possa soar ruim para você. Você não irá abandonar o que você está fazendo de errado longe de Jesus. Você precisa ir para Ele, e Ele vai te fortalecer a fazer a mudar o que seja necessário mudar. Estar debaixo da lei é buscar salvação, mas é também buscar propósito longe do Senhor. Tem muita gente que vai na igreja, mas o seu propósito de vida é qualquer outra coisa. É ganhar dinheiro, é ser famoso, ser melhor do que os outros, é jogar na cara do fulano tal coisa, seja lá o que for. Mas estar debaixo da lei, ou estar debaixo dos meus esforços humanos, é buscar propósito fora daquilo que é Cristo. O seu propósito, se você estiver sendo guiado pelo Espírito, só pode ser encontrado em Jesus.
Outra coisa da lei, estar debaixo da lei, é barganhar com Deus, fazer algo para que eu possa comprá-lo, para que eu possa obrigar Deus a me abençoar. Eu não consigo, mas muitas vezes a gente tenta, não é? Tenta fazer com que Deus nos abençoe de alguma forma, seja lá qual for. Isso é estar debaixo da lei também. E o que é ser guiado pelo Espírito? Eu diria que ser guiado pelo Espírito é desenvolver ouvidos para conseguir ouvir a voz de Deus, ouvidos espirituais, até mesmo para a exortação que Deus tem para nós. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, Deus fala para eu mudar algo, isso são ouvidos espirituais para que eu possa compreender a vontade do Senhor para mim. Ser guiado pelo Espírito é ter olhos também, olhos espirituais, para enxergar os outros, para ter compaixão. Isso também é ser guiado pelo Espírito de Deus. Deixar que o Espírito desenvolva em nós capacidade de ouvir, capacidade de enxergar. Por que não dizer, ter uma boca espiritual para falar só aquilo que alimenta os outros? Lá em Efésios 4, fala que a gente tem que ter palavras que gerem, que soem como graça, de graça a quem está ao nosso redor, que ouve as palavras que nós falamos. Ser guiados pelo Espírito é deixar ele dominar o nosso ouvido, o nosso olho, a nossa boca. E também, eu diria que ser guiado pelo Espírito é acreditar em Deus sempre, acreditar em Deus em todo momento. E talvez você diga assim, eu acredito em Deus, claro que eu acredito que Ele existe, Ele está no céu, inclusive faço orações a Ele. Não, talvez seja algo ainda mais profundo. Ser guiado pelo Espírito é acreditar que Deus está no controle de toda a situação. Eu vou dar um exemplo que para mim é bastante claro. O Richard Foster, no seu livro Dinheiro, Sexo e Poder, especialmente na parte do dinheiro, ele mostra como, às vezes, achando que servimos a Deus, estamos servindo ao dinheiro, ou como Jesus mesmo chama, mamon, né? Um ídolo deste mundo, que é o ídolo do dinheiro. O Richard Foster dá o seguinte exemplo. Se a gente recebe um propósito de Deus, recebe um chamado, uma vocação de Deus, de alguma forma, e Deus fala, ó, você vai lá, você tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Quem sabe a gente até conversa, reúne um grupo, fala, não, vamos fazer isso porque é da vontade de Deus. De repente a gente pensa assim, não, mas nós não temos dinheiro. Que pena, viu? Porque queria tanto fazer, mas a gente não tem dinheiro para fazer, então vamos deixar quieto isso aí, não precisamos fazer agora. Quem decidiu, no final das contas, o que a gente ia fazer? No final das contas, quem decidiu foi o dinheiro. O Foster chama isso de adorar ou deixar ser dirigido pelo mamon. Não estou dizendo com isso que você pode gastar dinheiro do jeito que você quiser, mas isso me chamou muita atenção, que era algo que eu não percebia também. Ser guiado pelo Espírito de Deus é acreditar em Deus sempre, mesmo quando Deus diz, vai lá e faça tal coisa. Senhor, mas a gente não tem recurso, mas não é Deus que está mandando? Então, nós somos guiados pelo Espírito de Deus e vamos fazer, e vamos, enfim, servir, seja lá o que for. Né? George Miller, um homem de muita oração, poderíamos dizer que ele foi guiado pelo Espírito de Deus em vários momentos. Ele criou um orfanato na Inglaterra e, enfim, cuidava das crianças e tudo mais. Ele dizia que Deus nunca o desamparou, que ele nunca chegou a orar pedindo dinheiro. Na verdade, nunca pediu dinheiro para ninguém. Ele sabia que Deus ia dar. Bom, e com isso eu não estou querendo dizer que você deva pedir ou não pedir, independente. Mas quem toma a decisão no final das contas? Será que é Deus ou qualquer outro ídolo? Ser guiado pelo Espírito de Deus, seja em relação ao dinheiro, seja em relação a qualquer coisa, qualquer área da nossa vida. É acreditar em Deus sempre, saber que Ele tem a última palavra para mim. E ser guiado pelo Espírito de Deus, eu também diria que é dar valores a resultados espirituais. Tem tanto crente frustrado porque não ficou rico, tem tanto crente frustrado porque as pessoas não o aplaudiram, ou porque o seu ministério, ou até mesmo eu como pastor, ou você como líder de algum ministério, não está chegando a multidões, a grandes locais. Os resultados, quando a gente é guiado pelo Espírito, devem ser resultados espirituais também. Tem gente se convertendo, tem gente amando mais a Jesus, tem gente sendo abençoado pela sua palavra, curado por Deus através da sua vida. Amém. Os resultados também são espirituais,
porque devemos ser guiados pelo Espírito. O evangelho espiritual, quando nos mostra essa nova forma de encarar a vida, a gente vai ser menos ansioso, a gente vai ser menos frustrado se a gente deixar o Espírito pegar na nossa mão e nos guiar. Você é chamado para ser guiado pelo Espírito. E a terceira parte, a parte mais difícil, não apenas uma luta travada em mim, não apenas uma nova forma de encarar a vida, mas também o Evangelho inicia uma nova maneira de encarar quem eu sou. Quem eu sou. O Evangelho é espiritual e aqui é a hora do antibiótico, não é a hora da morfina. Quando ele conta para mim, para o Daniel, mesmo sendo pastor, mesmo dando com a Bíblia aqui, quem que o Daniel é lá no fundo, na sua carne pecaminosa. E mostra para você também quem que você é. O Evangelho mostra uma nova forma de encarar quem eu sou. A gente chama isso de antropologia bíblica. Não se assuste com esse termo, tá bom? Antropologia tem a ver com o modo como nós compreendemos quem é o ser humano, né? A humanidade. E existem várias formas de entender o ser humano. Mas a Bíblia nos apresenta aquilo que nós entendemos ser a forma correta. Na forma correta de olhar para mim, eu sou um pecador que careço da graça de Deus e que estou distante dele. E ainda depois que recebo Jesus, tenho em mim essa natureza carnal que me faz também, muitas vezes, pecar. E sou eu sou responsável por isso. Sabe, irmãos, quando a gente entende essa parte do Evangelho, nós paramos de dar desculpas e nós paramos de nos auto-justificar, achando, não, lá no final das contas eu sou bonzinho, posso até fazer coisas ruins, mas sou bonzinho. Jesus diz que não, nós somos maus, ainda que façamos coisas boas. Eu me lembro de um exemplo que me marcou muito, uma notícia que saiu aí nas manchetes, deve fazer uns 3, 4 anos, talvez você não se lembre, que 2 rapazes lá em São Paulo espancaram um senhor até a morte. Ou espancaram, deixaram ele agonizando, mas ele veio a falecer. E esses 2 rapazes sumiram, fugiram. Uma semana depois, se entregaram, e um deles, quando foi dar a entrevista, quando foi falar por que ele fez isso, ele disse para os repórteres, eu quero que vocês saibam que eu sou uma pessoa boa. Ele ainda achava que era uma boa pessoa. Talvez você ache, mas aquele rapaz que espancou um senhor até a morte, e o senhor não havia feito nada para eles. É uma boa pessoa, como que ele pode ser bom? Mas, na verdade, lá no fundo, toda vez que eu tento me convencer que eu sou uma boa pessoa, eu estou fazendo tal qual aquele rapaz. Não, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe que lá no fundo eu sou mau, que eu sou pecador. O antibiótico do Evangelho é o que me liberta, o que faz eu encarar a mim mesmo como eu sou, para ser curado, para ser transformado pelo Senhor. E aqui, no como eu sou de fato, é mostrado as obras da carne, as manifestações deste eu. E com carne, como eu disse, não é algo etéreo, algo que está lá longe. Sou eu, quem eu sou de fato. Esta carne que sou eu é assim. E eu queria, antes de falar sobre essas características, ou as obras da carne, falar das características de quem consegue encarar as obras da carne do jeito certo. Ou o que você precisa ter para encarar? Primeiro, você precisa ter honestidade e sinceridade. Não pode fugir. Não, esse sou eu. Não, eu sei que o fulaninho lá é assim. Não, não fulaninho. Eu tenho esses desejos em mim também. Só com essa responsabilidade eu conseguirei mudar algo, encarar de fato. Eu preciso ser sincero e honesto comigo mesmo. É necessário também coragem. Coragem. Eu lembro quando eu lia na Bíblia que os tímidos não entrariam no reino dos céus. Depois eu fui ver que eram os covardes. Mas na época que eu li os tímidos, eu ficava preocupado. Pensava, Senhor, mas eu sou tímido. Eu não consigo, assim, me expressar abertamente. E ficava com medo de não entrar no reino do céu. Mas a tradução melhor, mais acertada, é os covardes. Por que covarde? Porque é aquele que tem medo de seguir Jesus, tem medo de encarar quem é, tem medo e precisa ficar se auto-justificando, dizendo que não, esse problema não é meu, eu fiz, mas no final sou uma boa pessoa. Para você encarar as obras e as manifestações da carne, as manifestações que são minhas, para eu encarar, eu preciso de coragem. E outra coisa também, eu preciso ter uma mente recheada da palavra de Deus.
O mundo vai dizer que, independente do que você faça, você é bom. Mas a Bíblia nos apresenta, a palavra de Deus mostra quem nós somos de fato. Nós somos pecaminosos, maus, estamos afastados da presença do Senhor. E ainda que você já tenha recebido Jesus, espero que tenha feito, ainda há em mim, ainda há em você desejos pecaminosos. Ainda, por isso, eu tenho que entender que as obras da carne são minhas obras, são produções naturais de quem eu sou na minha carne, na minha pessoa, né? E são uma apresentação honesta, uma apresentação crua, vamos dizer assim, de quem eu sou sem Jesus. Até mesmo tendo recebido Jesus, quando eu olho para o lado, a única coisa que eu consigo produzir é isso aqui, essas obras da carne. As características de quem vive nas obras da carne, se eu posso enumerá-las ou colocá-las de alguma forma, é que isso é pecado. Você que faz, que vive na obra da carne, está em pecado. Não apenas pecado, mas iniquidade. Quando o pecado se torna estrutural, quando o pecado se torna uma vivência na minha vida, chamamos isso de iniquidade. Outro detalhe, para eu viver nas obras da carne, eu devo ser egoísta e egocêntrico, querer tudo para mim. Ainda, obras da carne pressupõem alguém que é doente na sua alma. Para você fazer aquilo que a gente leu no começo, está nos versos 19 ao 21, e nós vamos ler daqui a pouco novamente, mas é sintoma de estar doente na sua alma. Veja que este não é o problema em si, o problema é o pecado, mas é um sintoma de estar doente na alma. Por isso que quando o evangelho, que é espiritual, agora a gente começa a entender um pouco mais, a verdadeira espiritualidade propõe cura para nós. Por isso é um antibiótico, não é apenas uma morfina, um anestesiante, seja lá o que for. Ele propõe cura, e para que a gente seja curado, ele precisa mostrar que a gente está doente também. Com isso, eu não quero te condenar se você tem alguma doença da alma, se tem alguma angústia, mas você precisa ter uma responsabilidade, sim. E toda vez que a gente consegue entender, não, lá no fundo, eu também tenho, eu também faço, eu também sou responsável. Esse é o começo da cura, é o começo da restauração. Vamos então ver quais são essas manifestações, quais são essas obras da carne. Eu dividi elas em alguns setores. Na verdade, o apóstolo Paulo nos apresenta de forma de alguns setores. A primeira parte, né, o primeiro setor, grupo de pecados, de obras da carne, é chamado de imoralidade sexual, impureza e libertinagem ou lascívia. Eu estou anotando elas aqui na tradução da NVI, talvez você tenha uma outra tradução que chama de prostituição, enfim. Mas todos esses são pecados da área sexual. É interessante que ele nos lembra, a primeira parte, de cara, já fala sobre pecados sexuais. Porque se você está na carne, se você der vazão aos seus desejos, concupiscências da carne, você será propenso muito facilmente a cair em pecados sexuais. Ainda que, às vezes, o pecado que você está deixando ser criado aí no seu coração, ainda que não seja sexual, mas é uma área em que você será tentado, se você se alimentar, beber daquela água suja que a sua carne produz, que a minha carne produz. Então, vejamos, ele dá 3 coisas aqui sobre pecados na área sexual. A impureza, ou a imoralidade sexual, primeiro, que tem a ver com adultério, fornicação, tem a ver com o cair em pecado fisicamente mesmo. E por isso que algumas traduções trazem a palavra prostituição, mas aqui não é só prostituição profissional, comercial, seja lá o nome que dá para isso. Todo tipo de pecado mesmo, fisicamente sexual, aqui está colocado como imoralidade sexual. Isso é uma obra da carne. Você precisa se arrepender disso. O segundo pecado, aí sim é chamado de impureza, que é na prática das conversas impuras, das amizades, das rodas de escarnecedores, até mesmo, né, de insinuações. E isso também é enumerado aqui. E a terceira são a libertinagem ou lascívia, que tem a ver com o pensamento, é o olhar, é a pornografia, é tudo aquilo que vai para o meu pensamento que talvez ninguém saiba. Só eu, talvez sozinho, num quarto escuro, ou quem sabe eu olhando outras pessoas, mas isso também é pecado. E a carne sabe dominar a nossa área sexual.
eu só tenho uma coisa para te dizer: você nunca será satisfeito sexualmente em qualquer um desses pecados. A promessa é isso. Faça isso, adultere, seja um fornicador, olhe pornografia, olhe as pessoas que te atraem, e assim você será feliz. Mas a carne sempre levará você para um buraco mais profundo. Aceitar a prática sexual aqui, das obras da carne, é uma certeza que você nunca será satisfeito sexualmente. Como que Deus nos criou? Nos criou homem e mulher para o casamento. A satisfação sexual só pode ser alcançada ali, com um entendimento mútuo, com uma vida mútua, com um companheirismo, com uma parceria mútua, e não por nenhum tipo de obra da carne na área sexual. Segunda parte é idolatria e feitiçaria, segundo grupo de pecados. O primeiro tem a ver com a sexualidade. E agora, idolatria e feitiçaria? Tem a ver com Deus. Tem a ver com o modo como eu trato Deus. A primeira é a idolatria. O que é idolatria? Talvez você já saiba. Idolatria é adorar um ídolo, né? Eu pegar aqui qualquer coisa, pegar aqui um pedaço de madeira, colocar ali e me ajoelhar a ele. Pronto, isso virou um ídolo. Que bom que eu não me ajoelho a um pedaço de madeira, não me ajoelho a um pedaço de gesso, seja lá o que for. Se você faz isso, isso também é idolatria. Mas não é só isso que é idolatria. Idolatria é achar, satisfazer-se, amar acima de Deus qualquer outra coisa que não seja Deus. Por isso que o Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Porque você começa a ganhar dinheiro, você bota o dinheiro como seu Deus. Às vezes até perde dinheiro e aí coloca o dinheiro como seu Deus. Começa a se relacionar, tem um namoro, um noivado, um casamento muito bom e coloca o seu cônjuge, seu namorado, sua namorada acima de Deus. Isso é idolatria também. Seja de relacionamentos, de objetos, seja lá do que for. E às vezes, gente, nós tratamos Deus como um ídolo. Sabe por quê? Porque Deus está acima de todas as coisas. Se nós vamos até Ele para conseguir outra coisa, então nós estamos tratando Deus como ídolo. Estamos não adorando, mas sendo idólatras. Tem gente que vai na igreja, ou enfim, vai lá adorar a Deus, buscar a Deus, até conseguir o que quer. Conseguiu, melhorou a família, sarou da doença, conseguiu um emprego, pronto, esqueceu Deus. Bom, então eu tratei Deus como um ídolo, e não como Deus, como ele. Porque Deus é a finalidade de todas as coisas. Eu não vou a Deus para conseguir o meu carro, não. Eu pego o meu carro e coloco ao serviço de Deus. Senhor, é teu. Eu não vou a Deus para conseguir o meu relacionamento conjugal, casar, não. Eu pego o meu casamento e coloco diante dele. Viu? Nós podemos ser idólatras, às vezes até fingindo para nós mesmos que adoramos a Deus. E o próximo passo da idolatria é a feitiçaria. Aí você se alivia, né? Não, feiticeiro eu não sou. Porque tradicionalmente a gente acredita que feitiçaria é quando você junta lá, faz uma fogueira, joga algumas especiarias, algumas ervas, para tentar fazer com que a entidade traga de volta o marido que foi embora, para que, às vezes, até machuque o outro, né? Faz lá algum tipo de magia para fazer mal para o outro. Isso é feitiçaria? É claro que é. É óbvio, é obra da carne. Mas veja só o que está no âmago, na essência da feitiçaria. A tentativa de controlar Deus. Veja, toda vez que eu tento controlar Deus, a isso a Bíblia chama de feitiçaria. Gente do céu, então, às vezes a gente se relaciona com Deus com feitiçaria, não com adoração. Toda vez que eu quero controlar Deus, eu estou me relacionando com Ele de modo de feitiçaria, e não como um adorador a Ele. E aí, gente, aí a gente tem que olhar para nós, eu tenho que olhar para mim e para nossas práticas dentro da nossa igreja, ou das nossas igrejas, né? De modo geral. Algumas igrejas fazem as promessas, pagam promessas. Isso é a tentativa de controlar a Deus. Se o senhor fizer, eu pago aquela promessa. Né? Mas, às vezes, nós temos também campanhas. Nada é contra a campanha. Nós estamos no meio de uma campanha de oração, que amanhã, das 4 às 5 da tarde, nós vamos orar. Mas aquela campanha do tipo, venha 7 dias e aí Deus vai fazer tal coisa.
Isso é feitiçaria, tentar controlá-lo. Barganha com Deus, dá 10 que Deus vai te dar 100. Como assim? Deus prometeu isso? Isso também é feitiçaria, é tentar controlar Deus. Para tudo isso, a gente olha para Deus como um ídolo, como se ele tivesse que fazer algo para nós, como se a gente pudesse obrigá-lo a fazer alguma coisa. Nós não podemos. Não se relacione com o Senhor de modo feiticeiro, ou do modo da feitiçaria. Porque, sabe por quê? Porque Deus não é colocado numa caixinha. Todas as vezes que nós tentamos barganhar, comprar a Deus, obrigá-lo a algo, o nosso relacionamento não está sendo com Deus, está sendo com o ídolo que nós criamos. Podemos até chamá-lo de Deus, mas não é Deus não. Porque o Deus, Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor dos exércitos. E é Ele quem é o mandante. Ele quem é o Senhor e não eu. Então, que eu me relacione com Ele não de modo de feitiçaria, mas de adoração. Senhor, o Senhor manda. O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor deseja que eu mude a minha vida? Isso não retira pedidos, súplicas que eu faço a Ele, mas todas elas apresentadas debaixo do altar do Senhor. Senhor, é o Senhor quem decide. Eu só quero aqui apresentar esse meu pedido e, no final das contas, fazer a tua vontade. Jesus nos ensina isso, né? Ele, pronto para ser morto no Getsemane, fala, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele nos ensina a orar do jeito certo ainda, clamando ao Senhor para que seja feita a vontade dele. É isso que é dito no Pai Nosso. Então, que a gente se relacione com Deus desse jeito. Terceira grupo de obras da carne, para a gente se conhecer um pouco melhor nesse antibiótico do Evangelho. Vou ler para você. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. O primeiro grupo falava a respeito da prática sexual errada, ou da vida sexual errada. O segundo, do relacionamento com Deus. E agora? Do meu relacionamento com os outros. Todo tipo de egoísmo, todo tipo de disfunção familiar e até mesmo de doença emocional. Veja que eu quero repetir para você. As obras da carne pressupõem doença emocional. Com isso, eu não quero dizer que se você tem alguma doença emocional, você está em pecado. Talvez seja algum tipo de abuso, de algo que você sofreu de outras pessoas. Mas ainda assim, quando eu vivo nas obras da carne, quando eu manifesto as obras da carne, eu sinalizo também que não estou saudável como o Evangelho, como Jesus Cristo quer que eu esteja. Isso, no final das contas, é uma boa notícia, porque Deus quer me curar de qualquer que seja a doença emocional que eu tenha. Mas também é uma notícia de responsabilidade. Se eu tenho ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo e por aí vai, é minha responsabilidade também mudar isso, encarar a mim mesmo do jeito certo, do jeito que o Evangelho manda eu me encarar. Eu anotei aqui algumas organizações dessas manifestações da carne contra o outro. A primeira delas é que ela mostra uma possessividade. Veja só, o egoísmo, que é uma das obras da carne em relação ao outro, é uma possessividade de eu estar sempre no centro. O egoísta é aquele que deseja que tudo gire ao redor dele. Outro, o ciúme, é o desejo que aquela pessoa seja minha. E aqui com ciúme não quer dizer um bem-querer de alguém, um cuidado de um relacionamento. Não. O ciúme é aquilo que a gente chama de ciúme doentio, né? Fulano não pode nem conversar com ciclano, nada pode acontecer. Isso é obra da carne também, e é um desejo que o outro seja meu, possessividade. E a terceira parte de possessividade é a inveja. Aí você inveja, às vezes, o objeto que o outro tem, às vezes você inveja o relacionamento que o outro tem, ou até mesmo a conquista. Fulano se formou, fulano ganhou tal coisa, e você quer que aquele negócio não seja do fulano, seja meu. Aqui você pode parar um pouco e falar, pera lá, pastor, eu até entendo, mas a inveja, o fulano pega a conquista dele, pega o carro zero dele e fica passando na frente da minha rua. Bom, isso não quer dizer que o fulano não queira provocar inveja em você. É obra da carne do fulano também. Se ele passa com um carro novo, sabe, bota a casa nova, foto sei lá, enfim. Mas a inveja que vai brotar no meu coração, essa é responsabilidade minha. Entende? O que o fulano vai fazer, aí é ele com Deus, eu espero que ele não faça.
Mas se eu deixo a inveja brotar, eu estou bebendo daquela fonte suja que é a minha carne. Outra área enfim, dos problemas aqui do meu relacionamento com os outros é a divisão. Primeiro começa a falar sobre discórdia, é uma das manifestações da obra da carne. Discórdia aqui não é apenas ser contrário a alguém. Olha, fulano, você quer pintar a parede de azul? Eu quero pintar de amarelo. Não é isso. A discórdia é quando essas vontades opostas se tornam pessoais. Quão facilmente a gente faz com que as coisas opostas se tornem pessoais, não é verdade? Até mesmo na igreja a gente faz isso. Às vezes brigas acontecem por causa de banco, de organização de banco, ou porque não, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. Tudo bem, você pode querer comprar o que você quiser, organizar do jeito que você quiser, mas quando eu acho que você não deveria nem estar ali, isso se torna uma discórdia. Quando eu acho que você tem que ser humilhado porque você não está pensando igual eu, isso é discórdia, isso é obra da carne, e eu sou assim. Eu sou assim, talvez você não seja, quem sabe você seja tão bonzinho, mas eu sou assim. Facilmente as minhas discordâncias se tornam em discórdia. Facilmente aquilo que eu não concordo tecnicamente se tornam um não concordar pessoal. E aí vem uma outra obra da carne por divisão também, dissensões. Está ligado direto à discórdia. Dissensão é quando isso vira briga, quando eu brigo por algo. Gente, e se você notar, a gente briga por tanta coisa boba que não deveria brigar, mas a gente briga, porque a gente fica alimentando, sendo alimentado pelas obras da carne. Outro motivo de divisão é facções. Com facção aqui, não podemos nos iludir pensando, eu não faço parte de nenhuma facção criminosa, eu não sou do PCC, então eu não faço parte de facções. Não, facções são aquelas panelinhas que nós criamos. Fulano conversa comigo, não conversa com ciclano. Que pena que nós temos tanto disso em nossa vida eclesiástica, em nossa vida de igreja. Eu não participei de muitas igrejas, algumas, mas eu ainda não vi nenhuma igreja que não tenha panelinhas, que não tenha facções. Isso é obra da carne. E eu espero que eu não viva assim. Vivo, muitas vezes eu faço parte de facções. Muitas vezes eu sou o faccionador, não sei se é assim que fala, o que causa a divisão. Mas eu preciso olhar para mim e enxergar, não, isso é obra da carne. Eu preciso mudar, não posso alimentar isso. E a quarta sessão, lembra que, estou lembrando você, na área sexual, na nossa relação com Deus, na nossa relação com os outros, e agora a sessão em que estão as obras de bebedice e glutonaria. Bebedice e glutonaria. Talvez na sua Bíblia, embriaguez e glutonaria. Veja que são as obras da carne em relação ao quê agora? Em relação à comida, ou bebida e comida, e em relação ao tipo de divertimento que eu tenho, tipo de socialização que eu tenho. Até isso é sinal que a minha carne consegue dominar todas as áreas da minha vida. E que essa luta que eu estou travando é por todas as áreas da minha vida. Não é só no domingo à noite para estar assistindo o culto, não. É em tudo que eu faço, de todo modo que eu vivo. Por embriaguez, o que é isso? É a tentativa da carne controlar, claro, me colocar um vício, mas controlar até o meu modo de me satisfazer, onde eu busco satisfação. E você sabe que alguém que se embriaga, na maioria das vezes, não se embriaga sozinho. Ou pode até começar sozinho, mas depois ele procura um grupo. Também tem a ver com que tipo de companhia eu coloco ao meu redor. Veja, todo mundo que se embriaga, ou mesmo, aqui eu colocaria até uma outra coisa, que talvez na época de Paulo não era tão comum, mas todo esse tipo de entorpecente, seja por embriaguez, por bebida alcoólica, ou seja por droga, qualquer tipo de droga. Então, se você bebe, se você cheira, se você fuma, se injeta, isso tudo eu diria que entra na obra da carne aqui de embriaguez, que é se sair de si mesmo, perder o controle de si mesmo. Isso é obra da carne. Outra é a glutonaria. Glutonaria ou orgias. Também tem a ver com o meu modo de me satisfazer. Talvez você também pense, eu não sou um glutão, porque eu não sou obeso, eu não estou precisando de um regime a ponto de passar mal, né? Às vezes a pessoa que está assim nessa situação ainda talvez nem seja um glutão necessariamente, porque esteja lutando contra tudo isso. Enfim, a glutonaria é quando eu me satisfaço na comida.
O Eugene Peterson, um autor americano, me ajudou a entender isso. Todas as vezes que eu acho que eu vou me satisfazer na comida, e veja que isso é recorrente em nós, né? E não em Deus, eu estou sendo glutão. O C.S. Lewis ainda anota um outro jeito de glutonaria, que é para a gente entender que essa obra da carne faz parte de nós também. Ele fala que hoje em dia talvez nós não tenhamos as glutonarias antigas, como na época dos romanos, só para você entender o que acontecia. É meio ruim de ouvir, tá? Mas para você entender o contexto aqui até. A glutonaria na época dos romanos era eles faziam festas, né? E comiam, iam e vomitavam, colocavam a mão lá dentro, vomitavam. Tinha até os locais, dependendo da festa, tinha locais para vomitar, para você voltar à festa e continuar comendo, né? Esse é óbvio que é um tipo de glutonaria. Comer. Mas o C.S. Lewis fala assim, a gente está com um tipo de glutonaria até diferente. Agora não é o comer, mas é o desejar comer, satisfazer com aquele tipo de comida que quase não existe. Aí nada tá bom. Você vai no restaurante, a comida tá salgada demais, ou tá sem sal, tá muito quente, ou tá muito fria, não veio o prato que eu queria, não veio do jeito que eu queria. Sempre tá ruim. Isso também, segundo Lewis, é um tipo de glutonaria. Por quê? Porque esse desejo de me satisfazer na comida, e aí eu nunca me satisfaço. Novamente, a carne é um buraco que será sempre cada vez mais fundo. E ainda assim, mesmo que seja na glutonaria, será assim também. Bom, no final das contas, nessa difícil localização nossa, o evangelho é espiritual porque ele conta para mim quem eu sou. Lembra do médico? A gente vai no médico. Se a gente tiver com alguma doença, eu espero que o médico não me aplique morfina. Por mais que eu vou me sentir melhor, dali meia hora depois vou até achar que o remédio fez efeito, mas é apenas um anestesiante. Todo tipo de espiritualidade fora do evangelho é morfina, é anestesiante. Mas o evangelho pode ser injeção doída, mas é um antibiótico que a gente precisa. Ele mostra para nós que agora a gente travou uma batalha, mostra para nós o jeito certo de enxergar a vida e mostra para mim quem eu sou de verdade. Diante do evangelho de Jesus, do evangelho que é espiritual, eu não posso dizer, agora eu sei, eu sou bom demais. Não. Toda vez que eu me confronto com o evangelho de Jesus, me torno mais espiritual, eu aprendo que eu sou bom de menos. Eu dependo de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu já comentei com os irmãos em uma pregação, mas eu quero te lembrar disso. Isso aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, quando ele está no ministério dele, lá em Efésios 3, ele fala que ele é o menor de todos os santos. O menor de todos os santos. Na verdade, tem uma coisa anterior ainda, 1 Coríntios 15, se não me engano, verso 10, ele fala, 9 ou 10, que ele é o menor dos apóstolos. Veja, menor dos apóstolos. Depois ele continua o ministério, em Efésios 3, como eu falei, ele diz que é o menor dos santos, ou seja, o menor dos que creram em Jesus. Agora não é só o menor dos apóstolos, é o menor dos que creram. E lá em 1 Timóteo 1, ele fala que não é mais o menor dos apóstolos ou dos santos, mas é o principal dos pecadores. Veja, talvez essa percepção foi aumentando nele, ou foi apenas uma colocação que foi propícia àquele momento, mas é interessante notar que isso aconteceu na caminhada de Paulo. No começo, ele se coloca como o menor dos apóstolos, depois o menor dos santos, e aí o principal dos pecadores. O Evangelho vai fazer isso comigo. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu percebo como eu sou pecador e como eu preciso da graça dele na minha vida. O Evangelho, então, é espiritual, para a gente concluir, porque ele me fala sobre não aceitar padrões deste mundo, sobre ser sincero comigo mesmo e lutar contra tudo que é da carne, e quando ele me mostra a minha verdadeira condição. A partir disso, a partir dessa percepção, a gente pode viver, ou pode buscar a viver o fruto do Espírito, que será o verso seguinte, que na semana que vem, no próximo momento, a gente vai ler. Mas o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse fruto do Espírito é o nó que amarra a costura, é a nota tônica depois de uma nota dissonante aqui nas obras da carne, enfim, é aonde a gente deve chegar. Nesse fruto do Espírito, a verdadeira liberdade. Mas para chegar lá, eu preciso reconhecer que a minha carne produz essas obras que nós lemos hoje.
O evangelho espiritual, quando me prepara para eu perceber como eu estou, qual a minha condição, e me prepara para chegar ao fruto do Espírito, ao verdadeiro caráter aperfeiçoado como o caráter de Jesus. E o evangelho espiritual, quando ele me alerta como eu posso entrar no reino de Deus. Porque se você ler no final do verso 21, ele diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? É um trecho bastante condensado, como eu falei, bastante cheio de coisas, mas eu quero encerrar essa palavra orando junto contigo. Se você foi desafiado, ou se a sua natureza pecaminosa ficou escancarada, não deixe isso amenizar, não deixe a morfina de qualquer outra coisa deste mundo amenizar a dor que talvez você esteja sentindo. Que seja nesse momento uma entrega sua ao Senhor, reconhecendo qualquer obra da carne, mas se achegando a Jesus. Vamos orar juntos? Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado porque o seu evangelho, com uma verdadeira espiritualidade, mostra quem eu sou, mostra o jeito que eu tenho que encarar a vida. E, Senhor, eu sou pecador. Eu sou naturalmente, na minha natureza pecaminosa, eu produzo essas obras da carne. Mas o meu desejo, Senhor, é ser guiado pelo seu Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, eu não quero viver nas obras da carne, mas eu quero viver segundo a sua vontade. Esse é o meu desejo. Eu oro pelos meus irmãos. Eu oro por aquele que talvez esteja apontando uma obra da carne, que talvez seja muito característica a ele neste tempo, mas agora está sendo corajoso, está sendo sincero, está percebendo diante da palavra de Deus o seu erro e colocando diante de ti para abandonar. Ah, Senhor, que esse seja um tempo de transformação na tua presença, Deus. Esse é o nosso pedido, que a gente abandone essas obras da carne, que sejam escancaradas, para que a gente não volte a cumpri-las, a fazê-las, mas que a gente seja guiado pelo seu Espírito Santo e assim possamos ter o caráter de Jesus em nós. Esse é o meu pedido, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.